desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de cantar neste último hino uma letra que nos provoca, nos confronta a nos esvaziarmos, a deixar toda a nossa altivez, todo o ego, tudo aquilo que nos eleva acima do que somos de fato, mas que a nossa postura seja tão somente de estar prostrado diante do Senhor, de estar derramado na sua presença, de sermos receptores da sua palavra, praticantes da mesma. E Deus quer falar ao teu coração, Deus quer ministrar a tua alma, Deus quer te fazer raciocinar um pouquinho. Pobre ou rico? Quem você é? Você é pobre ou você é rico? Deus quer ministrar o teu coração. Nós vamos nessa noite celebrar a ceia do Senhor, vamos participar da mesa do Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus em Cristo Jesus por tudo que fez por nós. E a proposição para o seu coração nesta noite é esta pergunta: rico ou pobre? Escuta, presta atenção aqui. Pela classificação do IBGE, ser pobre ou ser rico está baseado na classificação dele entre 5 classes. Uma família que, somando toda a sua renda, a renda de todos os seus integrantes ali, soma um total de 2 salários mínimos, é considerado pelo IBGE classe E. De 2 salários até R$ 4.180 é considerado classe D. E daí por diante. Classe A, ou os chamados ricos, na visão do mundo, no nosso país, a classe A são aqueles que, somando a renda da família, faz um valor acima de 20 salários mínimos. Em 2018, a pesquisa mostrou que apenas 14% da população do Brasil total se encontram na classe A e B. Mas isso é uma ideologia humana, de rico ou de pobre, de riqueza ou de pobreza. Mas pensa comigo, será que Deus, Ele tem essa mesma percepção? Será que Deus, Ele tem essa mesma classificação? Será que ser rico ou ser pobre aos olhos de Deus está vinculado a valores monetários? Eu queria que você pensasse, para que você não seja aquele que está desfazendo de quem você é, do potencial que você tem, de quem Deus te fez, olhando a ótica do mundo, pela ótica do mundo, pelas lentes do mundo. E eu quero que você comece a enxergar-se pelas lentes de Deus. Amém? Pelas lentes de Deus. Porque quando nós lemos Provérbios, nós entendemos que nesse texto que você vai acompanhar comigo, Deus nos fala que essa ótica de riqueza e pobreza humana está equivocada. Eu quero que você pense comigo lá em Provérbios capítulo 13, versículo 7. Provérbios capítulo 13, versículo 7, da palavra do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus.
Provérbios 13, 7, se você pudesse colocar de pé, faça isso em nome de Jesus. Provérbios capítulo 13, versículo 7, diz-nos assim: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa alguma, e outros se fazem de pobres e têm muita riqueza. Repetindo, há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Amém? Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno, louvado seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Eis diante do Senhor a tua igreja, Pai, a tua igreja amada, aquela a quem tu compraste com o sangue do teu Filho. Eis aí, Pai amado, a noiva do Cordeiro. Eis aí aquela a quem o Senhor outorgou a bênção da salvação. E sobre esta igreja, sobre a tua noiva, ministra a tua palavra. Pelo teu bom Espírito, faz uma boa obra em cada coração. Pelo teu Espírito Santo, Pai, move cada vida em direção aos teus braços paternais. Ajusta-nos, ajuda-nos, faze-nos compreender quem somos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? O texto nos diz que há quem se entenda por rico não tendo nada, e há quem se entenda por pobre tendo grande riqueza. E Deus quer falar ao teu coração nesta noite: quem seriam estes ricos que são pobres? E estes pobres que são ricos, quem seriam eles? E eu quero começar com os ricos pobres. Quero pensar sobre eles. Quem são os ricos pobres? São aqueles que se acham ricos porque ajuntaram ou conseguiram ajuntar muitos tesouros terrenos, mas perdem o sono com medo de serem assaltados, ou se tornaram escravos do seu trabalho para o ajuntar e o continuar ajuntando, que se tornaram de títulos das suas conquistas, dos seus bens. Quem são esses ricos pobres? São aqueles que obtiveram tanta riqueza, mas se hoje fôssemos revelar como ele conseguiu chegar no patamar em que ele está, ele se tornaria envergonhado, porque talvez a forma pela qual ele chegou ali não é uma forma justa, não é uma forma que se proclama ou se projeta para que todos vejam. Ficamos pensando, quem são esses ricos pobres? São vidas que, dando o máximo de esforço de si mesmos, alcançaram apenas tesouros terrenos, apenas o ouro e a prata, mas não têm a riqueza real que é Cristo Jesus. Pronto, já entreguei. Porque se há uma riqueza nesta vida, e se nós podemos dizer somos ricos, se você tem Cristo, você pode dizer isso, independente de quanto você tem na sua conta bancária. Mas os pobres ricos, quem são? Pobres ricos são vidas que, mesmo tendo o acúmulo de dinheiro, ou mesmo não tendo nada de sobra, apenas aquilo que lhe garante a manutenção diária, se mantém íntegro. É aquele que pode mostrar as suas conquistas e como alcançou e merece ser ovacionado. São pessoas, irmãos queridos, que são verdadeiramente ricos porque têm uma comunhão íntima com Deus, independente se não há valores na conta bancária ou se são afortunados, independente de qualquer coisa, porque há pessoas que são ricas financeiramente e são servos de Deus e são ricos espiritualmente, como há pessoas que são pobres, e pobres em todos os sentidos, porque lhe falta também a graça.
Mas olhamos para esse texto que nos fala sobre aqueles que são pobres, tendo grande riqueza. E nós entendemos que estes que são pobres são aqueles que ajuntam no céu o tesouro para a sua vida. E como ajuntar tesouros no céu? Vivendo uma vida de obediência a Deus. Vivendo uma vida de obediência a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus define então o pobre rico e o rico pobre, quando ele diz lá em Mateus 6, 19 e 20, você conhece o texto. Versículo 19 vai dizer-nos assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Estes são os ricos pobres, que ajuntaram apenas tesouro aqui embaixo. Mas versículo 20 vai dizer-nos assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, onde ladrões não minam nem roubam. Este é o pobre rico. Você tem Jesus, amém? Então você é um pobre rico. Mas não vou entender isso ainda. Toma posse da sua pobreza e da sua riqueza ao mesmo tempo. Escuta mais. Os ricos pobres são vidas que podem até morarem em mansões luxuosas, podem comprar fazendas e adquirirem casas em lugares paradisíacos, podem ser essas pessoas que residem nos bairros mais luxuosos e mais caros das metrópoles, mas nunca experimentarão a alegria da certeza, isso sem Cristo, tá, irmãos? Sem Cristo. Nunca alcançarão a alegria da certeza de entrar nas moradas que Jesus preparou para nós. Mas o pobre rico, por sua vez, ainda que ele morasse numa casinha de sapê, como minha mãe na época de sua infância, uma casinha de sapê, um casal com 14 filhos, pensa. Mas fico pensando, irmãos, que os pobres ricos, ainda que morassem numa casinha de sapê ou numa mansão, são ricos exatamente porque Jesus prometeu a eles: vou preparar-vos lugar. Há uma casa para você. Jesus diz para aquele que é pobre, rico, que crê no Pai e crê no Filho, que tem a palavra de Deus como bússola de fé e prática. Para esse, o Senhor Jesus, ele diz em João 14, 1 e 2, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Há alguns que se dizendo pobres são de grande riqueza, somos nós. Se temos Jesus, nosso Senhor e Salvador, somos pobres ricos. E eu quero te explicar por que somos pobres. Os ricos, você já entendeu, são ricos pobres, porque se veem como ricos por tudo que têm aqui, mas Deus os vê como pobres por tudo que lhes falta lá. Escuta isso e presta atenção. Os pobres ricos se veem pobres por tudo que lhes falta aqui, mas são ricos por toda a herança que tem lá. Amém? Glória a Deus. Pobres não exatamente porque lhe faltam recursos financeiros. Escuta e presta atenção. Pobres porque eles têm a plena convicção de que tudo que fazem aqui ficará aqui. Que tudo que ajuntarem aqui não levarão consigo. Pobres por entenderem que por mais que obtenham fama, sucesso e condições aqui nesse mundo,
todo o alcance dele não poderia de forma alguma abrir uma porta que fosse de graça, da graça de Deus. E se não fosse a misericórdia do Senhor, ele seria consumido. Ele é pobre porque ele entende que a sua riqueza não lhe garante nada, além da necessidade de depender daquele que tem todas as coisas. Essa é a grande questão. Somos pobres independente do que temos no bolso. Somos pobres porque entendemos que em nós mesmos não há mérito algum, que nós dependemos 100% do Senhor, que não temos bem algum que faça de nós mesmos merecedores de qualquer coisa. Mas Deus tem nos abençoado com graça sobre graça. Aleluia. Agostinho disse assim: as riquezas terrenas estão cheias de pobreza. E é verdade. Pobre homem rico e que só tem dinheiro. E quantas pessoas estão assim? Pobres porque só tem dinheiro. Mas Deus está te chamando para ser rico. Rico da graça dele, rico da esperança que nele há, rico da paz que ele impetra sobre nós, rico do seu amor que é incomparável de tal maneira sobre todos. Deus te chama a experimentar esta bênção e esta verdade, porque os teus bens nunca poderiam resgatar a tua alma do inferno, mas Cristo, entregando-se a si mesmo por você, tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e te livrou de tamanha condenação. Irmão querido, acompanha comigo, lá no Salmo 49, versículo 6 ao versículo 8, medita nessa palavra, presta atenção aqui, diz assim o texto: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Eu não posso remir o Gleidson, nem ele a mim. Com tudo que eu tenho, não posso te salvar, irmã. Só tem um que pode. E o texto vai dizer-nos assim: pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O meu maior tesouro, o único bem que eu possuo, que é a minha alma, escuta isso. Ela, querido, ela não pode ser remida pelas conquistas terrenas. Por isso, pobre daquele que só pensa nas coisas desta vida e não ajunta tesouros no céu com a obediência a Cristo, porque assim a sua alma não encontrará remissão, porque a nossa redenção está em Cristo e pelo preço que Ele pagou. Como a irmã Jaci declarou, nós fomos comprados por bom preço. E nós precisamos entender isso. Somos pobres porque reconhecemos-nos como o que verdadeiramente somos, totalmente dependentes da graça de Deus. Dependemos. Mas ao mesmo tempo, escuta isso também, nós somos ricos, irmãos, e ricos em demasia, porque nós temos a verdadeira riqueza que é Jesus. Então você é pobre no sentido de se reconhecer totalmente sem recurso, a não ser vindo do céu. E ao mesmo tempo você é rico. Rico porque você está no Senhor e você é filho desse Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Você é co-herdeiro com Cristo? Gente, não é pouca coisa não. Nós precisamos nos alegrar e festejar e celebrar, porque este mundo passageiro, esses poucos dias que nós residiremos aqui, não pode
dizer para mim e para você que você é pobre ou rico, mas Jesus ele diz: olha, se me tens como Senhor, serás sempre rico, porque os tesouros do céu que não se igualam com a pobreza do dinheiro terreno. Essa é a tua herança, essa é a tua possessão para sempre, aleluia. Paulo vai afirmar para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus se fez pobre sendo rico, olha aí. Sendo rico se fez pobre. E como isso se deu? Como Jesus sendo rico se fez pobre? Porque sendo ele Senhor do céu e da terra, ousou descer da sua glória e majestade e se igualar a cada um de nós. Ele se fez pobre quando ele se permitiu vestir-se de humanidade, se esvaziou de toda a sua glória. Quando ele foi humilhado, sofreu por nossos pecados. Quando ele veio a este mundo e se fez servo de todos, quando ele se posturou como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Irmãos, ele se fez pobre, materializando-se, estando aqui conosco e não encontrando no seu nascimento nem mesmo lugar para que ele nascesse. Na sua fase adulta, Jesus vai dizer acerca de si mesmo: porque o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça. Jesus não tinha riqueza. Jesus não tinha riqueza. Ele se fez pobre, mas o texto está dizendo, e você acompanhou comigo, está acompanhando, ele sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza você se enriquecesse. Com o quê? Com ouro, com prata? Que você se enriquecesse com o quê? Com a teologia da prosperidade? Você se enriquecesse como? Ordenando a Deus que Ele derrame dinheiros na sua conta? Ou que Ele risque a sua dívida? Como muito se ouve por aí? Não. Ele se fez pobre para que você se enriqueça com a graça. Para que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Para que onde reinou a morte, agora reine a vida. Para que onde havia uma pessoa perdida, que era você, agora haja um salvo. Para que onde havia alguém que ia para o inferno, agora haja um morador, um residente do céu. Essa é a proposta de Deus para você. Jesus se fez pobre. E em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, a Bíblia vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, se empobreceu, se esvaziou de si mesmo, diz o verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e se achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, se fez pobre, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria e ele morreu numa cruz. Por quê? Por qual razão? Para que você tomasse posse da vitória que ele veio comprar para você. Para que você não ficasse se diminuindo, achando que você é menor. Porque o mundo dita uma postura, um padrão, porque há classes de E a A. Não é o mundo que vai dizer quem eu sou, mas é Deus que diz: filho, você é meu. E Ele diz para você. Nós precisamos então entender isso. Por qual razão Jesus fez tudo isso? Para que nós
adquiríssemos a maior de toda a riqueza, irmãos, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma não está no slide, mas Jesus disse e Deus fala ao seu coração, porque de que adiantaria o homem ganhar o mundo todo, obter toda a fama, todos os canudos possíveis, as conquistas que possa passar pela sua cabeça, você alcançasse, mas de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Como o salmista disse, a nossa alma é tão cara que os nossos recursos se esgotariam, cessariam, sem efeito algum. Mas Jesus se fez pobre, Ele se esvaziou por você. Muitos estão virando as costas, sabe por quê? Porque tem nesse mundo as suas riquezas, porque tem na festa da vida, na carne, dos desejos, dos sentimentos, dos impulsos, tem nessas coisas as suas riquezas. Jesus disse assim: olha, onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o teu coração estiver nas coisas do mundo, teu tesouro será lá. Então a tua riqueza é lá. Então não podes desfrutar da verdadeira riqueza que é o Senhor. Porque há um preço para adquirir a riqueza: abdicar-se da pobreza. Porque aquilo que o homem chama de riqueza, a vontade da sua própria carne, o antropocentrismo, o egocentrismo, estas questões são pobrezas, porque diminui aquilo que nós somos em Deus, diminui aquilo que Deus criou quando Ele imaginou você, idealizou você. Ele te criou à imagem dEle, à semelhança dEle, para ser alguém que esteja em contato, em comunhão íntima com Ele. Nós nos diminuímos buscando a pobreza deste mundo. O próprio Cristo sendo tentado por Satanás: toda a glória de todos os reinos te darei se prostrado me adorares, disse Satanás a Jesus. Ele disse: apartai-vos de mim, Satanás, porque aqui não. Aqui não. Porque só a Deus adorará e só a Ele darás culto. E Deus está falando com você: olha, não troque a riqueza que Deus tem para você pela pobreza do mundo, porque se você tem Cristo, você é rico. Porque o único tesouro que pode salvar a tua alma do inferno, porque o único tesouro que pode te garantir eternidade e eternidade com vitória. Então não perca a tua bênção. Mas a indagação que fica-nos nessa noite: pobre ou rico? Um rico pobre ou um pobre rico? Quem é você? Você que talvez não está aqui presencial nesta noite, mas que me ouvindo agora, me ouvindo no tempo que Deus trouxe essa palavra para você, porque você abriu o YouTube lá e achou essa palavra e Deus te prendeu e você foi ouvir e Deus está falando com você. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, seja rico das bênçãos do Senhor, porque a tua vida é muito curta. Porque ontem eu tinha 5 anos, estava soltando pipa, ainda me lembro. E hoje eu tenho 52, passou rápido, né, irmã? De ontem para hoje. Ontem eu estava com o cabelo pretinho, magrinho que dava dó. É igual aquela música, né? De lado parecia que estava... que tinha ido embora, né? De lado parecia que tinha ido embora, de frente parecia que estava de lado parecia que tinha ido embora, mas hoje a coisa é diferente, né? Passou muito rápido, irmão. Passou, porque a vida passa. Mas importante nessa vida nossa é nós alcançarmos a verdadeira riqueza. Se temos Cristo, somos mais que vencedores. Se você tem Jesus, você vai ser rico. Independente do patamar que você chegar na sua vida profissional,
Independente do patamar que você chegar, na sua classe financeira, econômica, classe social, isso são coisas do homem, gente. A Bíblia diz para nós assim, ó, se nós temos o que comer, com o que vestir, onde morar, né, irmã? Ó, temos que dar glória a Deus e pular e, glória! É a realidade, irmão. Só que nós somos pessoas tão ambiciosas, e nós vivemos e fomos construídos, estamos sendo construídos, né? Construído a sermos consumistas e nos realizarmos somente com as coisas que não temos, porque nós não nos realizamos com aquilo que está na nossa mão, nós nos realizamos com o sonho de obter aquilo que não temos. Essa que é a grande questão. Aí um vazio, uma ira, uma ansiedade, porque eu não tenho. Glorifica a Deus pelo que você tem, irmão. E se você tem Cristo, você já tem tudo, você não precisa de mais nada. O que vier agora amém, glória a Deus, aleluia, e é real. O que vier daqui para frente, irmãos, é bônus. Mas para quem tem um céu aguardando, eu não posso ficar perdendo meu tempo de desfazer daquilo que eu tenho, de que eu sou em Cristo Jesus, por aquilo que o mundo me classifica, classe D, classe A. Sou classe A na classificação de Cristo, porque Ele me amou. Você é classe A na classificação de Cristo, porque o sangue de Cristo te redimiu, o sangue de Cristo te lavou, o sangue de Cristo te purificou de todo pecado. Então recebe nessa noite essa palavra e toma posse da sua bênção. Porque se hoje nós podemos estar diante da mesa do Senhor, para celebrarmos a ceia, para tomarmos a ceia junto, é porque Deus em Cristo Jesus já derramou o sangue precioso por nós e nos enriqueceu com o seu perdão. Porque não havia mérito em nós, estávamos perdidos. Como diz Romano capítulo 1, éramos indesculpáveis. Porque não foi um deslize, foi proposital. O pecado humano foi consciente. Adão e Eva não foram envolvidos ou totalmente surtados por aquela tentação e ficaram fora de si, não, irmãos. Como nós falamos hoje de manhã, foi uma influência, uma sementezinha de dúvida que Satanás plantou no coração deles. Não é bem assim não. Deus colocou lá, mas não quer que vocês comam, porque do dia em que você comer dela, certamente vocês serão como Deus, sabendo do bem e do mal. Deus está dizendo, toma cuidado. Toma cuidado. Toma posse do que Deus tem para você. Não joga fora a sua oportunidade, não joga fora a sua vitória, não joga fora esse tempo que você tem para ser íntimo dele, porque é nessa intimidade em parte, já falamos sobre isso, é nessa intimidade em parte que você vai construindo pela santificação da sua vida, aquilo que será no futuro lá no céu, uma comunhão plena. Porque hoje vemos em parte, sentimos em parte, experimentamos em parte, mas um dia veremos e o conheceremos como somos conhecidos. É o que a palavra diz. E Deus, Ele quer nos abençoar, irmãos. Mas eu não posso aceitar a pobreza do mundo como riqueza e não posso aceitar ser subjugado. Amém? Quem é você? Você é rico no Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesta hora. Vamos agradecer a Jesus. Porque nós somos ricos no Senhor, porque Ele se fez pobre por nós. E parte dessa pobreza fala da sua entrega, da sua morte. Ele se fez pobre de tal maneira que veio aqui e morreu por nós.
Foi condenado pelos homens. Gente, Deus condenado pelos homens, Deus crucificado pelos homens, Deus morto pelas mãos humanas. Jesus se fez pobre para que você se enriqueça. Mas Ele, escuta a palavra, Ele ressuscitou, está à destra do Pai. Ele não é coitadinho, Ele é Senhor do céu e da terra. E antes de ser assunto o céu, Ele disse: é me dado todo o poder no céu e na terra. Toma posse, igreja, em nome de Jesus.